Esse vídeo vai ser mais um bate-papo, assim, sem muito roteiro, uma coisa bem flow. De uma coisa que, assim, eu tô sentindo aqui dentro de mim desde quando eu assisti o filme de Michael Jackson. Eu achando, assim, que já admirava demais o Michael Jackson até assistir esse filme dele. Ou seja, esse filme me fez gostar ainda mais do Michael Jackson. E eu posso lhe dizer, viu, se você já assistiu, se você ainda não assistiu, mas quando você for assistir, você vai perceber. Eu não posso falar por você, né? Eu posso falar por mim. Então, falando por mim, mas vendo também pessoas que também já assistiram o filme, parece que virou uma chave, assim, na minha cabeça sobre várias coisas. Primeiro que foi uma surpresa pra mim quando lançou o filme de Michael Jackson. Eu vim saber, assim, através da internet de pessoas que já tinham lançado o filme. E eu, caraca, lançou. Meu Deus, eu tenho que assistir esse filme. E com o meu filho, né? Porque o meu filho também ama Michael Jackson desde pequeno. Eu cresci numa família que sempre ouviram os Jackson 5, o Michael Jackson quando começou na carreira solo. Eu tenho um primo que ele não está mais aqui, que quando ele era criança, eu só me lembrei dele assistindo esse filme também, que ele dançava tão bem, Michael Jackson, meu Deus, como eu me lembrei dele. E foi uma coisa, assim, inexplicável. Porque durante o filme você começa a entender um pouco mais detalhadamente, apesar de que muita gente não gostou do filme porque não mostrou muita coisa detalhada da vida dele e tal, mas só depois que você vai entender, sem querer dar spoiler, mas vai ter um outro filme, então, pra você relatar a vida de uma pessoa, principalmente Michael Jackson, é muita coisa que não cabe num filme só. Então, e sem falar que, assim, pra mim, toda vez que o pessoal faz filme de artistas famosos e tal, nunca se fala tudo 100% no filme, né? Sempre tem umas coisas que o pessoal corta, que é visto pelo ponto de vista de outras pessoas, tem coisas envolvidas de polêmica que pessoas não autorizam aparecer no filme, como aconteceu também no filme de Michael Jackson. Algumas pessoas não quiseram aparecer na história. Ou seja, independente, ainda assim tiveram detalhes da vida dele que a gente não conhecia e que pra mim foi muito impactante, assim, muito forte. Ele foi um menino que sofreu muito, o pai dele era um cara bem carrasco mesmo, mas ainda assim ensinou aos meninos terem disciplina, terem foco em certas coisas. Mas isso lascou com a cabeça do Michael Jackson, né? Mas ainda assim o menino nasceu com um talento que eu não sei, foi mandado do universo. Que quando você não conhece muito bem, né, a história dele, eu via o Michael Jackson assim como uma coisa muito grandiosa. Ele pra mim foi um dos artistas assim mais únicos que existiu nesse planeta Terra em relação a estilo, disciplina, presença de palco, dança. Ele era um artista completo. Claro que tiveram outros únicos também, tá? Mas ele, sem falar na mudança, né, que ele teve, assim, de corpo, de físico, de cor de pele, e isso impactou muito uma geração. Ele tinha uma presença performática, quem não viu, quem não conhece o dia a dia, assim, o que é que ele teve que fazer pra chegar onde chegou. A pessoa só imagina aquela coisa lá, né? Sem falar que naquela época não tinha aquela tecnologia toda, né, avançada que a gente tem hoje, e os videoclipes dele, assim, eu achava, uau, fantástico pra aquela época da gente, sabe? Eu amava assistir os videoclipes de Michael Jackson. As músicas, nossa, eu sempre... Ai, sem explicação. E aí, quando você assiste o filme, alguns detalhes, assim, da vida dele, como foi o dia a dia. Eu até comentei com um amigo meu que eu achei incrível. Eu sempre soube que ele tinha um macaco, né? Um chimpanzé. E esse também era um sonho de infância meu, assim. Eu sei que talvez eu não iria nem conquistar esse sonho, porque para você ter um chimpanzé, você precisa ter uma estrutura muito apropriada para esse tipo de animal. Mas eu sempre admirei ele por ele ter tido um chimpanzé, e esse chimpanzé ainda é vivo até hoje, né? Mas no filme mostra que ele teve muitos outros animais, assim, que eu nem soube, que eu fiquei encantada. Eu, caraca, até nisso o cara é tão diferente assim. Eu fiquei apaixonada, mais apaixonada ainda, e a carência dele, assim, porque ele não teve infância, né? A infância dele toda foi pra música e relacionamentos
também tóxicos, né, com o pai. E não vou nem entrar muito em detalhe, assim, sobre o filme pra não entrar em spoiler, porque eu quero chegar em um outro ponto também, que me chamou muita atenção nesse filme, sobre o que ele fazia. Porque, assim, a gente antes assistia, né, algumas coisas, algumas entrevistas com o Michael Jackson. Naquela época não tinha aquela tecnologia toda, a gente via as coisas mais pela televisão, computador pra quem tinha acesso. E a gente via umas coisas mais esporádicas, a gente não conseguia de fato ver como era o Michael Jackson mais como pessoa. Eu lembro na minha infância que teve uma época que fizeram um documentário sobre o Neverland, né? Que ele criou um parque de diversões assim na casa dele, e esse documentário eu assisti há muito tempo atrás, eu acho que era em DVD ainda que tinha. Na época era em fita cassete, na VHS, não lembro muito bem. E eu ficava encantada assim, sabe? Com tudo, com ele, mas o filme mostra um pouquinho assim a mais de coisas que a gente nunca tinha visto, né? Então, além de um grande artista talentoso, ele era uma pessoa admirável, assim, muito amorosa, no meu ponto de vista. Ele sempre teve... Tem uma cena do filme, assim, que a mãe dele chega pra ele e fala, né, que ele é um menino de luz, que ele tem muita luz, assim. E, de fato, ele tinha, eu sentia, ele tem uma energia nele que era dele, assim. E um dos pontos, assim, que me tocou muito no filme, que é uma coisa que eu venho praticando muito depois da minha jornada de autoconhecimento, despertar e tudo mais, que é uma jornada bem eterna. Eu fiquei encantada, assim. Claro que não mostra muito, de forma muito longa, assim, no filme, mas se você prestar atenção, tiver muito presente ali no filme, você vai sacar que ele era o rei da reprogramação mental. Ele praticava a manifestação da mente. E eu não sabia disso. Eu nunca soube que ele fazia isso. E foi uma surpresa para várias pessoas, até pro sobrinho dele, que ele interpretou o próprio tio, né? O sobrinho, eu vi uma entrevista com ele, que ele falando sobre que o tio dele fazia isso e tal, e que ele entrou também nessa energia para poder incorporar, né, ali no filme também, e para a vida dele. See what those notes were saying. This to a lot of his personal notes, and I realized that he would do mantras, affirmations, and his belief in manifestation was incredible. I didn't realize that about him until I really dived into it. And he would write everything he wanted to achieve. He'd write it down. He would repeat it. He'd even meditate for 30 minutes and just look at those mantras and repeat it back to back. He put on mirrors. He put on the ceiling, so you can see it every day. And it really was like his pursuit to greatness. So I applied that same work ethic and that same belief with how I was preparing, going towards shooting, and it was very incredible just to see what those notes were saying. Algumas cenas foram mostradas o que ele fazia, às vezes passava umas cenas bem rápidas. Ele colava post-it na parede com frases motivacionais, de coisas que ele queria almejar. Ele praticava mesmo, assim, a visualização, sabe? Tanto na questão de mantralizar através da dança, que ele já falou também que através da dança dele, da música dele, ele usava uma forma de mantralizar para poder manifestar o que ele queria. Tem também uma parte da cena do filme que ele, às vezes, ele fazia repetições ali antes de fazer gravações de certas músicas, sabe? Quando você se prepara para uma coisa muito importante na sua vida, que você para e pensa, eu posso, eu consigo, você é forte, você é bonito. E isso ele fazia diariamente para a vida dele. Às vezes ele acordava às 3 horas da manhã do nada, assim, porque ele tinha uma ideia, e essa ideia, na hora que vinha, ele tinha que colocar já em prática. Porque não é só você pensar, manifestar, querer as coisas, anotar no papelzinho e colocar na parede. Quando vem a ideia, quando vem aquilo, aquela canalização, você tem que colocar em prática. Ou então, pelo menos, anotar para você colocar em prática no momento que você puder. Mas ele, como ele tinha um tempo livre ali, né, na vida dele, toda vez ele acordava de madrugada com alguma ideia, assim, e que ele dizia que era uma mensagem, né, era uma coisa enviada de Deus, que se ele não aproveitasse aquela ideia naquela hora, aquela ideia ali iria para outra pessoa, tipo pro Prince, que ele falou lá no filme, poderia ir pro Prince ou para algum outro artista. Então ele aproveitava aquilo ali. Era uma conexão que ele tinha entre ele e o universo e Deus, a crença dele, que ele foi fazendo e chegou aonde chegou até bem mais do que talvez ele esperava. Ele tinha uma crença, assim, nos sonhos dele. Eu acredito, assim, que pessoas
pessoas extraordinárias, elas têm um poder da mente, assim, num nível tão profundo que você tem o poder de transformar a sua vida em um nível que às vezes você tem até medo de chegar lá. Mas só o fato de você ter medo faz com que muitas coisas se fechem pra você. Eu sei que é normal, às vezes a gente tem medo, né, de chegar num lugar onde a gente nem conhece. Mas às vezes a gente tem que enfrentar o medo e ir com a coragem mesmo, com a cara e a coragem, até você saber se aquilo é realmente pra você. Mas antes de você querer que seus caminhos se abram, você tem que fazer também os seus movimentos. Tá preparado para o que vai vir. E durante o filme, assim, eu tava assistindo com meu filho, a gente tava tão animado, assim. Comprei o ingresso, faltavam uns 4 ou 5 dias, assim, pro filme. Todo dia meu filho ficava, ei, mãe, falta mais um dia. Faltam 3 dias, faltam 2 dias. Aí quando chegou no dia, a gente tava animado, eu já agoniada, assim, pra poder entrar na sala. E a gente assistindo o filme, foi muito massa. O primeiro filme mostra muito a jornada artística dele até 1988, né? E aí eu acho que no outro filme vai mostrar do restante dos anos aí, mas até esse tempo mostrou muito a jornada artística, assim, de gravação de videoclipe dele, e tinha muitas músicas, muita gente não gostou porque tocou música. O cara era o rei do pop aí, e vocês não querem que toque uma musiquinha dele, ainda mais as músicas do Michael Jackson, cara? Eu fiquei muito feliz, eu não consegui me segurar, eu sempre tava lá, ó. Ai, muito bom, eu amei, eu saí numa vibração assim que eu não sei explicar. Aquele filme ali, aquela tela grande, o som alto, ver outras pessoas ali também sentindo aquela energia do Michael Jackson, da história dele, sabe? Eu tô até arrepiada, vontade de chorar. Eu não sei explicar, eu só sei que eu saí daquele cinema, eu nem queria sair primeiramente. Eu fiquei até os últimos segundos lá do crédito, até as luzes se acenderem. Ficou eu, meu filho e mais um casal lá por trás, até o finalzinho. A galera, o restante saiu. Mas eu tô chorando de alegria, uma vibração assim que eu saí do filme querendo viver a vida. Querendo viver a vida. Eu saí do filme e Michael Jackson não saiu da minha cabeça ainda. Eu me lembrei da minha família, sabe, da minha infância. Pronto, agora eu não consigo mais parar de chorar. Aí tiveram uns momentos, assim, do início da infância dele que foi bem duro, assim, me lembrei muito da minha infância. Da infância de várias pessoas, né? E assim, eu como artista, né? Não sou artista musical, mas eu sou uma boa ouvinte musical. Às vezes me atrevo a tocar certos instrumentos, mas só por diversão. Não sei tocar nada. Mas, além da música, além da arte dele ter tocado a minha vida e a vida de várias pessoas, um dos outros maiores ensinamentos, assim, que eu tive ao assistir o filme e conhecer um pouquinho mais sobre ele, é como uma pessoa que acreditou tanto no seu talento e fez o que fez, todas essas coisas de manifestação. Ele disse que queria ser uma pessoa única, diferente, como ninguém, queria impactar o mundo, e ele impactou mesmo. Quem não gosta, que não goste, mas eu gosto. Tem muita gente aí que gosta. Você tá assistindo esse vídeo aí, com certeza é porque você gosta de Michael Jackson, mas cara, eu não sei nem explicar. Dated November 6, 1979. He was on the road with his brothers on the Destiny Tour. MJ will be my new name. No more Michael Jackson. I want a whole new character, a whole new look. I should be a totally different person. People should never think of me as the kid who sang ABC, I Want You Back. I should be a new, incredible actor, singer, dancer that will shock the world. I will do no interviews. I will be magic. I will be a perfectionist, a researcher, a trainer, a master. I will be better than every great actor roped in one. I must have the most incredible training system to dig and dig and dig until I find. I will study and look back on the whole world of entertainment and perfect it. Take it steps further from where the greatest left off. Há especulações aí de que nem morrer ele morreu, né? Espero que não, ele merece estar vivo por aí, porque de tudo que ele passou nessa vida, nossa. Eu até salvei aqui algumas frases, não frases que foram ditas no filme, literalmente, mas algumas frases que foram ditas por ele,
que eu quero ler aqui para vocês, para que vocês possam levar para a vida também, como aprendizado para dar um complemento nesse vídeo também. E uma delas foi: Your mind is powerful enough to help you attain whatever you want. Quando ele falou essa frase, eu já percebi, eu captei na hora, assim, que ele entendia sobre o poder da mente. A wish is more than a wish, it's a goal. It's something your conscious and subconscious can help make reality. É ou não é uma pessoa que pratica a manifestação? É, menino. You can't do your best when you are doubting yourself. Você tem que estar realmente preparada, como eu falei. Não adianta você querer que seus caminhos estejam abertos para receber o que você quer se você não está preparado para isso. Você tem que estar realmente confiante ali, alinhado com o seu eu. Desculpa meu inglês, que às vezes eu pronuncio umas palavras que não é muito americanizada. Please go for your dreams. Whatever your idols, you can become whatever you want to become. E, por último, the best dreams are when your eyes are wide open. Assim como ele já partilhou muitas vezes, mas pessoas pegam ideias com entendimentos diferentes, eu sempre senti, por tudo que ele já falou nas músicas dele sobre racismo, sobre destruição ambiental, sobre injustiças no mundo. Para mim, ele parecia enxergar a vida artística dele, as músicas dele, como uma jornada espiritual também. Por mais que ali em algumas danças dele parecia uma coisa bem técnica, mas, cara, para ele poder chegar ali também, ele tinha que ensaiar praticamente que todo dia durante anos da vida dele. E mesmo assim, dentro dali, parecia que ele tinha o poder de acessar alguma coisa muito mais profunda dentro dele, que fez que ele fosse o único cara que criou o Moonwalk. Não tem como. Se eu pudesse, eu ficava aqui mais um tempo falando com vocês. Se possível, eu gostaria de ouvir de vocês aqui nos comentários. Se você assistiu o filme, o que é que você achou? Se você tá curioso aí, curiosa pra ver o filme. Se você tá ansioso pra poder ver já o segundo. Por mim, o Michael Jackson mereceria uma série. Um filme, parte 2, parte 3, de quantas partes mais tiver, eu estarei lá para poder assistir, porque ele merece. Assim como muitos outros artistas também, mas o Michael Jackson, diante de todas as injustiças também que ele sofreu desde a infância, ele poderia estar pior, mas ele transformou a dor dele numa coisa mais grandiosa ainda, que impactou, tocou muitas pessoas nesse mundo. E é eterno. Eu vi uma entrevista eu não sei se foi a mãe dele falando com ele, se eu achar, eu coloco aqui. Ou se foi uma mulher lá que tava conversando com ele na hora da entrevista. Ele fez um show, né, para poder arrecadar esse dinheiro, para ele poder ajudar jovens negros americanos a ir para a universidade naquela época lá. Ele usou todo o dinheiro para doar para essas pessoas, para pagar a universidade deles. E essa mulher, ela falou da potência assim que ele é como pessoa, que talvez ele nem tinha a noção de que ele tinha o poder de tocar um mundo e que ele iria ser uma pessoa eterna. Mesmo quando ele não estivesse aqui, todo mundo iria lembrar dele. Até as pessoas que virão, eles vão conhecer Michael Jackson através das pessoas que estão já aqui, que já conhecem. E ele nunca vai ser esquecido. Nunca. E eu acredito isso fielmente. Michael, you have God-given talent. And if a person is to make a difference in the world, he must preserve that talent, develop it, and use it for the good of others. And because of your musical talent, you have stirred generations of persons all across the world. And for that, history has reserved a page for you in its annals. And then for your humanitarian acts, for caring what happens to people, caring enough to do your very best. I assure you that immortality will cradle you gently in its arms, and you will be forever known. E é isso.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Um cheiro e até já já. Oh!